Que a paz do Senhor esteja com você, meu querido irmão, meu querido aluno do IBCamp, você que está conosco neste curso, nessa jornada de estudos bíblicos, nessa jornada de aprendizado da palavra de Deus, nessa jornada de crescimento espiritual, e que certamente quando você chegar ao fim, você será uma pessoa muito mais capacitada para exercer o seu ministério e para ensinar a palavra de Deus. É sempre bom trabalharmos com a palavra de Deus, porque é ela que edifica a nossa vida. E ela abre os nossos olhos, que às vezes estão obscuros por doutrinas que nós aprendemos de tanto tempo que nem sempre são aquelas que estão relacionadas na palavra de Deus. Então é sempre bom nós voltarmos à fonte, que é a única fonte e é o único manual de fé e de prática para nós, que é a palavra de Deus. Nós estamos estudando eclesiologia, é a doutrina da igreja, e aqui nós estamos vendo vários aspectos que envolvem esse tema, né? Que envolvem a palavra de Deus no que se refere ao dia a dia da igreja, formação, conceitos e tudo mais. Hoje nós vamos falar de um assunto também bastante relevante, que é a igreja e Israel, o relacionamento que existe biblicamente entre esses dois povos que, chamados de povo de Deus. Bem, eu vou agora aqui, vamos compartilhar os slides, que eles vão nos guiar nesses estudos, né? Lembrando que esse é o curso avançado em teologia, promovido pelo IBCamp. Estamos trabalhando com o livro do professor e pastor Reinaldo Pinheiro, debaixo da supervisão do pastor Jorge Vale. Nós já vimos 8 lições, estamos na 9ª lição, estamos chegando ao final da nossa disciplina. Vimos muitas coisas boas aqui, o que é a igreja no Antigo e no Novo Testamento, a doutrina da igreja na história, o conceito histórico da igreja, o batismo, a Santa Ceia, o governo e a unidade da igreja, e a igreja e o ecumenismo. Bom, hoje veremos, como já disse, a igreja e Israel. Quero lembrar você sobre a importância de ler o seu livro antes de qualquer coisa. Está com conteúdo bem na ponta da língua, e depois voltar aqui para a nossa aula. E certamente vamos ter maior ganho de aprendizado fazendo dessa forma. E no final, respondendo as questões propostas lá no site do IBCamp. Esse estudo está subdividido, e vamos ver quais são os itens que serão tratados aqui. A igreja substituiu Israel? Essa é uma questão muito polêmica, se a igreja hoje é o Israel de Deus, né? No sentido de que não há mais Israel como povo de Deus, e sim a igreja como povo de Deus. São povos distintos. Israel continua sendo o povo de Deus, enquanto a igreja também é o povo de Deus, e um dia estarão todos juntos. A comunhão de Deus com o homem, o novo céu e a nova terra, a igreja e o reino de Deus, a transferência de domínio sobre o mundo, a implantação dos reinos, ou do reino de Deus, a pregação do milênio, durante o período do milênio, e o reino de Deus ou o reino dos céus. Que diferença há nessas duas expressões? Bem, a igreja substituiu Israel. A igreja agora é o novo Israel, no sentido, como eu mencionei, de que Israel não é mais o povo de Deus porque rejeitou Jesus, portanto, perdeu esse privilégio, perdeu esse status de ser o povo de Deus. Será que isso é uma realidade expressa na Bíblia? Bem, embora Israel seja tratado como igreja de Deus,
congregação e assembleia de Deus no Antigo Testamento, deve-se não se presumir que a igreja do Novo Testamento tenha substituído os israelitas. Então, nós já partimos dessa premissa, que Israel não substituiu, desculpe, ou não foi substituído pela igreja. Israel, nós já vimos isso, que a igreja aparece no Antigo Testamento, né, como congregação, como povo de Deus. Aparece a expressão igreja na Septuaginta, a mesma que é usada para a igreja aqui no Novo Testamento na língua grega. Septuaginta, a tradução grega, né, do Antigo Testamento, do hebraico para o grego. Então, as palavras que estão ali, obviamente, são as mesmas palavras que existem no Novo Testamento, a mesma língua. E vemos que Israel é tratado muitas vezes como igreja lá na Septuaginta, e a mesma palavra usada para a igreja daqui, do Novo Testamento. Deus lida com 3 povos na terra, a saber, Israel, a igreja e os gentios. Bem, Israel, povo de Israel, descendentes diretos de Abraão. A igreja é o povo que se converte ao Senhor Jesus Cristo, que aceita o seu sacrifício e entrega a sua vida em favor disso. Então, a igreja é um outro povo, ou um povo de Deus também. E os gentios, que são aqueles que não pertencem nem a Israel e nem à igreja. São chamados gentios porque aqueles que não estão dentro daquilo que entendemos ser o povo de Deus. É uma ideia, né, uma terminologia para se referir a toda a terra que não faz parte da igreja, que não tem o Senhor como único e suficiente Salvador. O povo de Israel vive sobre o pacto com Abraão, pacto físico, com promessas e bênçãos físicas. Nós podemos ver claramente que essas promessas não são espirituais em Gênesis capítulo 12, verso de 1 a 3. De ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, veja que as promessas aqui, elas são referentes a um grande povo, uma grande nação, portanto, físico, né? Físico. Povos distintos. Há promessas a serem cumpridas em Israel que não podem ser satisfeitas pela igreja. Por isso chamamos aqui de povos distintos. Quem? Igreja e Israel. Porque há promessas que são para Israel e que ainda não foram cumpridas. Olha só, a terra de Israel seria dele eternamente. Olha, Gênesis capítulo 15. Então fala de eternamente, fala de eternidade e fala de terra. Um sucessor eternamente no trono de Davi. Olha, de novo a expressão eternamente, e trono de Davi, em segundo livro de Samuel, no capítulo 7. Isso indica que são promessas que não serão cumpridas na vida da igreja, e sim especificamente no povo de Israel. Tais promessas não podem ser cumpridas pela igreja, mostrando que o Deus não substituiu Israel pela igreja. A igreja não é o novo Israel. São, sim, povos distintos com promessas distintas. O erro da substituição. A substituição dá aquela ideia, como já mencionamos aqui, de que Israel é coisa do passado. O povo de Israel perdeu, né? Perdeu. Mas é um erro pensar que a igreja substituiu Israel e que Deus não teria mais nada a cumprir com os judeus. Todavia, tal ideia serve como subsídio para aqueles que têm ideologia antissemita.
Porquanto poderão dizer que a igreja substituiu Israel, e que Deus agora somente teria compromisso com a igreja espiritual. Logo, os judeus, por terem rejeitado a Cristo e matado, também merecem ser destruídos. Então, vamos primeiro falar um pouco sobre o que é o antissemitismo, né? Nós sabemos que Israel, assim como outros povos, são semitas, porque são descendentes de Sem, né? Então, semitas. Mas o termo antissemita, ele já há muito tempo tem sido aplicado especificamente à rejeição do mundo, de tantas pessoas do mundo, de tantos povos, ao povo de Israel. Apesar de haver outros povos que são semitas, o antissemitismo ele foi aplicado, essa palavra, que teria um uso mais geral, ela tem sido aplicada ao povo de Israel. Se bem que está falando da rejeição, né, da rejeição. Aquela ideia de que foi o povo que matou a Cristo, e, portanto, precisa ser destruída porque mataram Jesus. Bem, essa é uma ideia que fomenta a ideia da teoria da substituição. Então, quando nós falamos, não, Israel foi rejeitado, matou Jesus e tem que ser destruído, porque agora o novo povo de Deus é a igreja, nós estamos infiltrando uma ideia errônea fora das Escrituras. Nós não encontramos isso na Bíblia, isso é uma ideia fora das Escrituras. Então, muito cuidado quanto a isso. Vamos ver então o que as Escrituras nos dizem. Quando teólogos expõem textos do Novo Testamento mostrando que judeus e gentios em Cristo são um, formando a igreja, eles estão corretos, claro. Né? Se está nas Escrituras, obviamente está correto, porque mostram que judeus e gentios, em Cristo, eles são um povo. A partir de Cristo, o judeu não é salvo por ser judeu. Por isso, Paulo prega para os seus, para tentar salvá-los. No início de seu ministério, sempre iniciava pregando nas sinagogas. Atos 14:1 mostra isso. Ou seja, ele tinha o objetivo de pregar para os judeus. Então, levar aos judeus a verdade de que Jesus cumpria todos os requisitos do Antigo Testamento para a salvação dos judeus, como o Messias dos judeus, mostrando que Jesus ele cumpria as profecias e que ele era a pessoa enviada por Deus como o Messias. Mas os judeus não o receberam, é isso que a Bíblia nos diz. Os judeus não o receberam. Mas, se não houvesse a necessidade da conversão dos judeus a Jesus Cristo, Paulo não gastaria o seu tempo pregando aos judeus, né? Gastando o seu esforço, tempo, perseguições, arriscando a sua vida pregando para os seus. Assim também foi o apóstolo Pedro pregando aos judeus. Depois, Paulo direciona o seu ministério mais aos gentios, mas no sentido de que cidades gentílicas, mas ali havia judeus também. E esse embate entre judeus e cristãos, ele foi por todo o Novo Testamento visto, né? Mesmo no livro do Apocalipse, quando nós vemos as 7 cartas enviadas às 7 igrejas, nós podemos observar claramente ali que há um embate sempre nas cidades ali da Ásia entre judeus perseguindo os cristãos. Confirmação de João, o Batista. João Batista mostra aos religiosos que não há mérito por ser judeu, dizendo aos que iam ouvi-lo junto ao Rio Jordão que deveriam se converter. Do contrário, a condenação era certa. A árvore que não desse fruto de arrependimento seria arrancada e lançada no fogo. Também dizia que os judeus não tinham méritos por serem filhos de Abraão, pois Deus poderia suscitar filhos de Abraão até mesmo das pedras.
até das pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. É o que diz a palavra de Deus. E quando eles chegavam para o batismo, João sempre dizia lá: quem vos ensinou a fugir da ira vindoura, produza frutos dignos de arrependimento. Então, sem arrependimento, não pode haver nada mais na vida cristã. Tudo parte do reconhecimento de que precisamos do Salvador. Na presente dispensação, então, como nós já falamos aqui, agora estamos esquematizados, judeus e gentios formam a igreja. Ou seja, a igreja é o povo de Deus formada de judeus convertidos e de gentios convertidos. Judeus e gentios que reconhecem que Jesus Cristo é o enviado de Deus para a salvação, que morreu pelos nossos pecados. É fato que o povo de Deus, na presente dispensação, é a igreja, formada por judeu e gentio. Assim, o judeu hoje somente é salvo se aceitar a Cristo da mesma forma que o gentio. Judeus e gentios em Cristo se tornam um só povo, como diz Gálatas, capítulo 3, verso 28. A comunhão de Deus com o homem. Adão, após cair no pecado, criou uma lacuna no relacionamento entre o Deus e o homem. Né? E Cristo veio para fazer o quê? Restaurar, reconciliar o homem com Deus. É isso que nos diz a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, verso 19. Ele veio para reconciliar e também nos concedeu o ministério da reconciliação. A Bíblia relata duas quedas que afetaram o universo físico e espiritual criado por Deus. A primeira queda dos anjos, orquestrado por Satanás, que derrubou 1/3 dos seres angelicais. E a segunda queda, a do homem, que afetou terrivelmente a raça humana, e não apenas a raça humana, mas a natureza também sofre e geme, né, como diz a carta de Paulo aos Romanos. Aqui nós temos uma representação, um desenho aqui, um esquema, mostrando que aquela doce comunhão que Deus tinha com o homem, ao ponto de passear com ele no jardim, retornará. Gênesis capítulo 3, verso 8, nós realmente teremos de volta a possibilidade de um relacionamento íntimo com Deus e pessoal. Não que nós não tenhamos hoje, mas não será da mesma forma. Não é? Vamos lembrar que no Éden, Deus passeava toda tarde para conversar com Adão e conversar com Eva, e estava ali todas as tardes. Mas hoje a nossa comunhão é uma comunhão diferente, é uma presença de Deus dentro do nosso coração, que nós sentimos a sua presença, eventualmente ouvimos a sua voz, a sua direção sempre está conosco, o seu cuidado, mas nós estamos falando de algo mais claro, real, palpável, que é a presença de Deus conosco todos os dias. Essa comunhão será restabelecida como era antes no Éden. Será um novo céu e a nova terra, o habitat perfeito para a humanidade. Falamos de novo céu e de nova terra, segundo as Escrituras. A nação de Israel possui promessas eternas. Ela tem a promessa que possuirá a sua terra eternamente. Essa é a promessa dada por Deus a Abraão em Gênesis capítulo 15, que Israel vai continuar com a terra para ela. Não é? Isaías 66, 22 descreve o novo céu, a nova terra, e Deus diz que do mesmo modo que o novo céu e a nova terra estarão diante dele, assim também estará Israel diante dele. Nesse novo céu e nova terra, nos é dito que toda a humanidade adorará a Deus.
de uma lua nova a outra lua nova. Isaías 66, 23. Ali não haverá noite, como diz Apocalipse. E mais coisas, né? Não haverá noite, não haverá dor. O Senhor vai enxugar de nós toda lágrima, sofrimento vai acabar, a morte também vai ser eliminada da face da terra. Então será um tempo de grande alegria para nós, de grande gozo para o povo de Deus, diferente, sem dúvida alguma, do que ainda existe hoje. A rejeição dos judeus, nós precisamos falar disso. Em relação à rejeição do Senhor Jesus, sabemos que o reino seria tirado deles e dado a um povo que dê seus frutos. É isso que Jesus disse em Mateus capítulo 21, que o reino, devido à rejeição, seria tirado deles. Então Jesus veio para os judeus, como de João, veio para o que eram os seus, mas os seus não o receberam. Eles não aceitaram o seu reino. Logo abriu-se uma porta para os gentios. Assim, tanto o reino de Deus quanto o reino dos céus é o lugar que Deus, o Eterno, exerce a sua autoridade, soberania sobre o povo que a ele se submete. Transferência de domínio. A Bíblia diz: o mundo jaz no maligno. Nós conhecemos esse texto, 1 João 5,19. O mundo jaz no maligno. Satanás é o Deus desse século, disse Paulo. Quando ele mostrou as glórias desse mundo, lá durante a tentação de Jesus, ele disse que tudo fora dado a ele. Lucas 4,6. Tudo me foi dado. Deus concedeu a administração da terra ao homem, sua imagem e semelhança. Deus lhe disse que dominasse sobre as coisas criadas. Presume-se que, ao cair, o homem transferiu tal domínio a Satanás. É isso que nós entendemos, que essa transferência foi dada a Satanás devido à queda do homem, porque tudo isso esse governo estava nas mãos do homem. O reino de Deus. Bom, Cristo destruirá o sistema atual para implantar o novo reino, o reino de Deus. Assim está em 1 Coríntios 15, 24. Assim entende-se que o juízo do Apocalipse é o Senhor Jesus destruindo o atual sistema para implantar o seu sistema, o seu reino. O reino tem seu caráter escatológico, tanto é que muitas vezes a vida eterna dos salvos está relacionada ao herdar o reino de Deus. Claro que o reino de Deus, ele também tem seu aspecto momentâneo, não é? Aqueles que estão em Cristo já estão adentrando ao reino de Deus. O reino de Deus está em vós, disse Jesus quando estava aqui. Né? Quando estava presente, ele disse isso. Então, o reino de Deus já está presente, já faz parte desse mundo. Mas há um aspecto do reino de Deus que está ligado apenas à eternidade. Né? Então, o reino de Deus que começa aqui, mas que continua. E na eternidade tem um novo aspecto, né? Um novo aspecto, como nós já falamos, sem dor, sem problemas, sem choro. E a presença de Deus constante ao nosso lado. O reino de Deus ou o reino dos céus. Nós vemos essas duas expressões, reino de Deus ou reino dos céus. Entende-se que são expressões sinônimas e aparecem somente no livro de Mateus por 31 vezes, reino dos céus. Acredita-se que tenha sido uma estratégia do escritor que escreveu o livro para leitores judaicos e que tinha certo temor, aliás, muito temor ao uso do nome Deus, em razão do dispositivo dos 10 mandamentos para não tomar o seu santo nome em vão. Então, Mateus usa mais a expressão reino dos céus para não ferir essa dificuldade dos judeus em pronunciar o nome de Deus. Muito bem, terminamos aqui a nossa aula, nossa 9ª aula,
e eu espero você para a próxima, nossa última aula, aula número 10. Mas antes disso, vá até o site e responda as questões que ali estão propostas para você. Deus abençoe sua vida e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir. Fique com Deus e até lá.